Olá, prezados alunos. Então, né, finalizando a terceira parte do nosso módulo 1, tá? Seguimos falando, então, tá, das bacias sedimentares do Brasil. Como já havia dito anteriormente, as bacias sedimentares representam aí 64% do nosso território, tá? Contra os outros 36% dos escudos cristalinos, né? Então, voltando a falar, né, da questão das bacias, das camadas sucessivas, né, de sedimentos, elas são uma assinatura, na verdade. Elas contam a história da Terra e dos seus muitos ambientes que já existiram, tá? Então, quando se faz um corte longitudinal, tá, a gente consegue ver uma sequência muito definida, tá, de estratos que contam a história do que já se passou naquele lugar. É muito interessante. A gente chama isso de estratigrafia de sequências, é o nome dessa técnica. Tá? Fazer um corte, às vezes nem é necessário. Em alguns terrenos sedimentares a gente só olha e já vê aquele monte de linhas horizontais que, né, denunciam o passado daquele lugar ali, tá? De acordo com a cor dos sedimentos acumulados e tudo mais. Tá? Isso é uma coisa que com o tempo vocês vão é, ir tendo contato com os conteúdos e vão compreender melhor. Bom, no Brasil nós temos as nossas bacias sedimentares que foram mostradas já, né, que são, na verdade, são quatro principais, né? Existem subbacias, mas nesse momento importa saber essa parte mais genérica, né? Então, temos a bacia do Paraná, tá? Eu já tinha comentado com vocês, né, que a bacia amazônica, que não é a bacia hidrográfica, tá? A bacia sedimentar não é os rios, é os sedimentos, tá? É o tipo de terreno. Bacia sedimentar do Amazonas, bacia sedimentar do Parnaíba e bacia sedimentar do Paraná e aquela bacia sedimentar, né, da região costeira. Então, a bacia sedimentar do Paraná, ela tem cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. As suas camadas profundas de arenitos, elas datam lá do Paleozoico, tá? E do início da Era Mesozoica. Tá? Depois é muito interessante que vocês... eu posso deixar alguns links lá embaixo depois para vocês terem acesso a linhas do tempo do planeta, tá? As linhas do tempo da Terra, tá? E aí vem todas essas idades, esses nomes aí, e quantos milhões ou bilhões de anos tem para trás, tá? Então, essas eras aí assinalam, né, o início de um ciclo de sedimentação continental, tá? As características basalto, presença de basalto, né, em temperismo, tá? Temperismo bem marcado, que é a ação das chuvas, do vento, né? E originaram solos vermelhos escuros, de elevada fertilidade natural, conhecidos como terra roxa, bem característico do lado do Paraná. E que convém abrir um parênteses, que não tem nada de roxa, é um vermelho escuro, tá? E que os imigrantes italianos chamaram de rosso, tá? De róseo, tá? Não era de roxo, era rosso de róseo. E aí o brasileiro, como tudo, né? E a portuguesa muito mal, e criou mais um equívoco, tá? Que Terra Roxa é um grande equívoco se comparar com a real razão do surgimento desse nome, tá? Então os imigrantes italianos deram o nome de rosso, que aí vem de róseo, tá? A bacia amazônica encaixada entre os escudos cristalinos das províncias estruturais, né, da Guiana Meridional e do Xingu, tá? Então, é uma bacia entre crátons, né? A gente já viu isso mais atrás um pouco. Lá são dois grandes escudos cristalinos e também tem uma mega bacia, tá? Abrange uma faixa alongada com cerca de 200 quilômetros de largura, tá? De cada lado do eixo do rio Amazonas. Então, ela é bastante vasta. A área aproximada é de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Exibe sedimentos aí de todas as eras geológicas, tá? Então é uma grande assinatura da Mãe Gaia, da Mãe Terra, tá?
tá? Então, esses sedimentos, né, de todas as eras se distribuem ao longo dos estreitos vales do Rio Amazonas e de seus afluentes, né, e refletem um intenso processo de acumulação contínua que ocorreu e continua ocorrendo. A bacia do Parnaíba, a bacia sedimentar, então, também conhecida como bacia do Maranhão, que abrange os estados do Piauí, Maranhão e Ceará. Tá? Aí tem os percentuais de cada estado que essa bacia agrega. Tá? Então, 75% do estado do Piauí, 19% do Maranhão e 6% do Ceará. Drena uma área de quase 340 mil quilômetros, tá? Quadrados, né? E as faixas mais antigas são também da era paleozoica e tem, em geral, origem marinha, porque assim como o mar entrou pelo oeste, ele entrou pela região do meio norte também, ali onde é a Baía de São Marcos, né, em São Luís do Maranhão, o mar já andou se intrometendo ali em alguns milhões de anos aí passados. Tá? Daí a origem dessa bacia. Tá? Boa parte sedimento marinho. Concentra os principais aquíferos da região, né? Serra Grande, Cabeças e Piauí. Tá? São os aquíferos que existem na região, no subsolo. A sua formação geológica corresponde então a sedimentos paleozoicos, constituídos em geral por arenitos médios, tá? E grosseiros. Ó, esse negócio do antivírus fica incomodando. Tá? Então, bastante arenitos de porte médio, de granulometria, né? Médio a grosseiro. Quando se fala fino, médio e grosso, é a granulometria, é o tamanho dos grãos que compõem o sedimento, certo? E predominando também os siltitos, os folheiros, as ardósias ou os calcários. Agora, quando se falou de arenito, médio, grosseiro, e tem essas classificações de grânulos, tá? Os siltes e as ardósias e os folheiros, tá? São as partículas menores, as menores partículas geológicas que existem na natureza. Tá? Porque um grão de quartzo, por exemplo, ele ademais de ser maior, ele é todo irregular. E uma partícula de silt, de argila, um folheiro desse, uma ardósia, tá? Ele é feito de partículas achatadas, tipo escamas, microescaminhas. E são muito pequenas. Por isso que os rios que têm esse tipo de material geológico, eles costumam ter água bem amarelada, bem barrenta, marrom. Tá? Por quê? Porque isso é tão fino que é solúvel na água, certo? E tinge a água. Então, na bacia sedimentar do Parnaíba, né, Piauí e Maranhão, finas camadas então de carvão de excelente qualidade já foram detectadas. Então, houve o que? Um processo, todo o material orgânico foi depositado em ossos, né, que passam por um período de milhões, aí 250, 400 milhões de anos, viram turfa, e depois da turfa, que é um estágio, ele vira carvão. E à medida que esse carvão amadurece, ele fica com qualidade melhor. Nós temos carvão aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina, mas não é o baita carvão que a siderúrgica deseja. É um carvão de meia idade, tá? Mas esse da Bacia do Parnaíba é um carvão top, né? De alta qualidade. Aqui nós temos um mapa, tá? E muito interessante aqui, ó, essa tabelinha, tá? Ela é pequenininha, bem simplificada, tá? Mas aqui dá uma ideia para vocês se situarem dentro do tempo geológico, tá? Ó, 3,8 bilhões de anos, aqui 543 milhões, tá? E vocês conseguem aqui ter uma ideia. Só que, né, não dá para ter muita proporção, porque só essa parte aqui, ó, só o arqueano, ele é muito maior do que isso aqui tudo junto. Então, no dia da disciplina de geologia e geomorfologia, vocês vão entender isso através de uma atividade que é a bobina de papel, tá? Vamos lá. Então, aqui a gente tem o embasamento cristalino nessa legenda, e nessa daqui as bacias sedimentares. Então, nota que o cristalino aqui, ó, o mais escuro, tá? É o mais antigo, o arqueano. A arqueozoica vem do arqueano, era arqueozoica. Então, são os embasamentos cristalinos mais antigos, tá? Depois vem os cristalinos mais recentes.
da era proterozoica, tá? Recente geologicamente, né? Bilhões de anos, tá? Até 543 milhões de anos. Tá? E isso inclui, tá, a Serra da Mantiqueira, parte do Cerrado, a Borborema, tá? E o nosso escudo uruguaio sul-rio-grandense que está aqui, ó, tá? Certo? Boa parte da Serra do Mar, né? E tudo mais. E embasamento que está sob o Pantanal. Embaixo do Pantanal temos, né, embasamento cristalino do proterozoico. Essas linhas aqui são linhas de falha, são grandes falhamentos que existem, né? E na legenda dos sedimentares, tá? Bacias sedimentares e bacias costeiras da margem continental, tá? Como eu havia dito. Então, bacias amazônica, bacia do Parnaíba, bacia do Paraná e as bacias, ó, esse verde aqui são as bacias costeiras, que inclui não somente o que está na beira da praia, mas o que está depois, né, submerso também na borda de plataforma, tá? Então, as bacias sedimentares, tá, e os recursos minerais. Então, o Brasil ele tem abundância, tá, de recursos minerais, tá? Então, como eu havia dito, a geologia sedimentar é muito vasta. E agora a gente vai falar, tá, dos recursos. Então, a gente tem, por exemplo, o petróleo, né? Que são soterramentos de antigos materiais orgânicos, né? Em regiões costeiras de borda de plataforma, tá? Então a plataforma continental possui grandes, né, depósitos desse combustível, tá? Bacia de Santos, bacia sedimentar de Pelotas, bacia do Recôncavo, né? Bacia de Campos. No caso de soterramento de antigos pântanos e florestas ricos em celulose, há a possibilidade de ocorrência do carvão, como eu já falei para vocês, que passa por um período de turfa, que é um estágio, depois ele amadurece e vira carvão, carvão mineral, tá? Temos aqui no sul, como eu já havia dito, no litoral norte e sul de Santa Catarina. Províncias petrolíferas, carboníferas, tá? Do planeta também datam respectivamente dessa era. Então, no geral, elas vêm do Mesozoico, tá, ao Paleozoico, no período carbonífero. E nas planícies sedimentares ainda pode-se encontrar o xisto betuminoso, tá? Que é uma rocha sedimentar que possui betume na sua composição, tá? E dali se extrai óleo combustível, além de vários recursos minerais não metálicos, né? Amplamente utilizados na construção, aí, como argila, areia, calcário, etc. Aqui temos um mapa, tá, dos recursos minerais brasileiros, tá? Bacias petrolíferas, né? Não é só na zona costeira, no mar que tem, aqui nos Solimões, no Alto Tefé, temos bacias também. Vai por prospecção também, né, na zona continental, e aqui toda a lista dos pontos de extração, certo? E aqui um outro mapa com outros recursos minerais, tá? Diversos que o Brasil tem, tá? E geolocalizados nos seus devidos locais, tá? Vocês podem estar examinando com maior tranquilidade. Certo, gente? Então, finaliza-se aqui esse módulo, tá? E algumas outras informações vão ser complementares, vão ser disponibilizadas no espaço do módulo. Tá? Um forte abraço a todos.